Foi revelado que o escritório de advocacia da esposa de Alexandre de Moraes, Viviane Barsi de Moraes, além de 2 dos filhos do ministro, tinha um contrato com o Banco Master no valor de 129 milhões de reais. É claro que o alto valor assustou muita gente. Vamos falar sobre isso com a nossa Daiane Oliveira, agora no Plantão do Meteoro. Bora lá. Daiane Oliveira, eu tenho muitos comentários para fazer sobre isso, mas eu vou aguardar. Tá todo mundo aí de olho nessas relações aí entre o Vorcaro e basicamente todo mundo que tem algum tipo de poder nesse país, né? Exatamente, Ana, porque o Vorcaro, ele foi aquela pessoa. A gente ainda não tem a condenação do Vorcaro, então tem um artigo na Constituição muito utilizado, que todo mundo lembra quando pensa assim, quem não age com a verdade para ludibriar as pessoas. O Vorcaro, quem sabe, se enquadre naquilo. Mas o que a gente pode falar com ele nesse momento, sobre ele nesse momento, é que o Vorcaro, de fato, não é uma pessoa que ele não premeditou a sua vida inteira. Quando eu falo sua vida inteira, é inclusive quem são seus contatos, quem são seus amigos, onde ele vai morar, quem ele vai se relacionar naquele ciclo ali de amizades. Tudo foi muito bem pensado, Ana. Inclusive, o escritório de advocacia queria defender o Banco Master num processo aí extremamente difícil que iria enfrentar. Por quê? Porque o Banco Master, para quem não entendeu ainda, gente, era um banco de fachada. Foi um banco criado para receber valores e não necessariamente fazer com que esse valor continuasse circulando no mercado. O dinheiro invisível ele foi escoando para outros lugares. Então, não à toa, é um rombo milionário que o Banco Master pode deixar nos cofres públicos do país. Quando eu falo cofres públicos, que é o Banco Master, por exemplo, tentou fazer algumas alianças com estados e receber valores, por exemplo, da previdência privada, da previdência daqueles estados, dos servidores públicos. Então, a gente tem um problema não só no intuito no processo privado de pessoa física ou CNPJ que comprou ativos do Banco Master, como do Estado também. Então, a gente tem alguns questionamentos muito. A gente precisa entender qual foi a manobra realizada pelo Vorcaro e seus sócios diante desse escândalo que é o Master. Dito isso, o banco fez uma associação com a empresa, o escritório de advocacia da mulher do Alexandre de Moraes, e aí tem algumas questões que a gente vai entender. Eu vou te pedir, Ana, para trazer um primeiro momento, corte, que fala sobre essa associação, e que no celular do Vorcaro foi identificado ali o contrato de prestação de serviço, que em 3 anos previa esse valor de 129 milhões para o escritório de advocacia, e assim, parece até muito, mas vamos pensar que são 3 anos de trabalho e trabalho intenso. Eu não estou tentando limpar barra, não, nem passar paninho, mas tem uns contextos aí que a gente vai entender também que existe uma especulação também aumentada por qual pessoa a gente está falando, pela esposa do Alexandre de Moraes. E aí, dando esse alerta, eu vou pedir para você soltar, Ana, por favor. Vamos lá. Mas o Banco Master e também a mulher de Alexandre de Moraes. Vamos à reportagem publicada na nossa página, o contrato do Banco Master com a mulher do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, previa pagar 129 milhões de reais. Bom, vamos à notícia. O contrato do Banco Master com o escritório de advocacia de Viviane Barsi de Moraes, que é mulher do ministro Alexandre de Moraes, previa um pagamento de 3 milhões e 600 mil reais por mês durante 3 anos, o que dá mais ou menos 129 milhões de reais. Essas informações foram reveladas pela colunista Malu Gaspar no jornal O Globo de hoje. O documento com essa informação teria sido encontrado no celular de Daniel Vorcaro, dono do banco. O aparelho foi apreendido pela Polícia Federal durante a operação que prendeu Vorcaro em novembro. O pagamento total dos 129 milhões de reais ocorreria apenas no caso do cumprimento integral do contrato. Segundo o jornal, o documento dizia que o escritório Barsi de Moraes devia representar o banco onde fosse necessário. E com remuneração de 3 milhões e 600 mil reais mensais por 36 meses.
O banco foi liquidado e, por isso, o contrato extinto. Segundo o jornal o Globo, o valor total não foi pago, já que o acordo não foi cumprido integralmente. O que diz a coluna é que tudo indica, porém, que o escritório foi pago enquanto possível. Porque nas mensagens com a equipe de Vorcaro deixava claro que os desembolsos para a Viviane eram prioridade para o Master e não podiam deixar de ser feitos em hipótese nenhuma. Além de Viviane e Barsi, os filhos do casal também atuam no escritório. O UOL tenta contato com o grupo para atualizar o texto que está já disponível na nossa página. Vamos lá. Pronto, Ana. Esse é o primeiro trecho. E aí, vamos lá. O valor de 3,6 milhões, por mês, parece um valor montante, né, realmente muito alto, mas pensando que a gente está falando de um banco, né, uma empresa do tamanho de um banco que tem contatos no Brasil, que tem contratos no Brasil inteiro e que pode receber ações, né, no país inteiro, a gente de fato tem um entendimento de que está mais ou menos na média de valores que deve ser cobrado. A gente não vai imaginar que alguém vai, né, ter um escritório de advocacia, um escritório grande de advocacia, não é o maior do mundo, não é o maior que poderia ser oferecido, inclusive, Ana, outros que já são especializados nesse tipo de trabalho certamente cobrariam um valor bem menor do que o da esposa do Moraes cobrou, mas foi um valor que o Vorcaro resolveu bancar ali com prioridade. Vamos ouvir atentamente a frase. Ele, inclusive, troca de mensagem, dizia que não importa o que acontecesse, o contrato ali o pagamento tinha que ser liquidado, tinha que acontecer o pagamento da esposa. Ele entendia a importância de pagar os advogados, sobretudo a esposa do Moraes. Não sei por quê, a gente deixa esse questionamento no ar, mas eu gostei muito da análise feita pelo Maiorovski no UOL também, Ana. A gente tem algumas informações agora, o banco, a Transparência Internacional, né, que é uma organização não governamental, criticou a atuação no contrato da esposa de Moraes e pediu transparência de todos esses processos. É importante que a gente entenda isso, pelo que o Maiorovski vai falar agora. Eu acho bem necessário que a gente ouça com atenção. Vamos lá. Tem várias complicações, inclusive vem em bom momento, atenção, em bom momento, a ideia do ministro Fachin de criar um compliance na magistratura, criar, na realidade, deveres para os magistrados, ou seja, um código de ética, porque togas, atenção, togas não podem ser sujas como pau de galinheiro, e Eita. Nós estamos caminhando para isso. E está aí o Toffoli a nos dar exemplos. E está aí o Gilmar Palusa, um outro exemplo. Bom, togas sujas como o pau de galinheiro. Nesse contexto todo é que acontece o quê? Advogadas que são esposas de ministros e que trabalham em ações e vão postular junto ao Supremo. É muito simples dizer basta o ministro se dar por impedido. Ora, aliás, parênteses, que o Toffoli não se deu em escritório que a esposa era associada e levantaram uma grana preta, como se diz do popular. Bom, então bastaria o ministro se dar por impedido, afastar. Mas vejam, o problema não é só este. O problema é a influência que os ministros poderão ter, os, aspas, embargos auriculares entre colegas, um extra. Esse escritório de advocacia não era tão requisitado a ponto de despertar o interesse de um banco master. Um banco, evidentemente, que foi criado para fraudar. Então, e se a gente olhar para o relacionamento desse responsável pelo Banco Master, que agora está em liquidação extrajudicial, nós vamos ver que ele se aproxima
de órgãos de poder, de personalidades. Ele criava todo um clima que, na realidade, era a busca de proteção. Então, a Pronto, necessidade... é isso, Ana. É isso. E a Passei do gente ponto também precisa. porque tava muito boa a fala mesmo. Tá muito boa. E assim, eu entendo, né? A gente pode até não concordar com tudo que o Mairovski fala, Joana, mas em muitos momentos, nesse caso especificamente, a gente precisa entender que a relação é exatamente essa. Não é ilegal que o Banco Master tenha como representante jurídica, em nenhum momento, a esposa do Alexandre de Moraes, nem nenhuma outra esposa. Mas é muito delicada essa relação, a partir do momento em que pode ter, sim, uma influência ali de favores, e às vezes esse favor ele nem é cobrado, Ana. Você, por algum acaso, acha que ali é amizade, né, entre os juízes, tá? Vamos juntar aqui qualquer nome. O juiz pega, o ministro da STF pega uma ação que está sendo levada ali pela esposa do colega e ele vai ser contra automaticamente. Às vezes o pedido é razoável, então tem brigas que eles não vão comprar porque tem interesses privados dentro do STF, e a gente fala sempre que a STF também é política. Então, às vezes, quando eles querem alguma aprovação, eles não vão contra ali um pensamento, isso aqui é besteira, vamos deixar passar isso aqui, ou não tem problema dessa liminar aqui favorável para essa ação. E, no final das contas, isso é extremamente negativo num balaio aí de uma empresa que a gente está vendo envolvida agora com um escândalo de lavagem de dinheiro, de desvio de dinheiro. E aí, Ana, eu vou te pedir para trazer na tela também o Correio do Povo, que o Mairovski fala muito do Toffoli, e a gente tem, inclusive, exatamente ele que foi pego aí viajando no jatinho do Banco Master, como advogado do diretor do Banco Master, para ver a final da Libertadores. E alguém comentou aqui no chat, olha, os ministros da STF deveriam ser mais reservados, no mínimo deveriam ser mais reservados. Essas relações não podem acontecer, porque isso pode influenciar nos seus julgamentos. Então, não só o Nunes Marques não deve estar no iate do Gustavo Lima, na festinha, com vários outros investigados ali, de bets, lavagem de dinheiro, de jogos ilegais, como isso também não pode estar acontecendo em outras esferas. E é importante que a gente fique de olho, mas aí eu volto a pedir só um cuidado pelo espetáculo que estão transformando e tentando levar o Alexandre de Moraes no mesmo balaio ali de todos os outros ministros, porque até então não tem nenhuma relação legal do Alexandre de Moraes nas decisões que foram tomadas em relação ao Banco Master. Então, a gente precisa de cautela e acompanhar esse processo. Inclusive, o próprio Alexandre de Moraes, certamente, se algum processo cair no colo dele, ele vai se colocar como incapaz de julgar, mas é o que o Mairovski falou. Isso não quer dizer que que naturalmente não haja uma interferência por essa relação. É isso, Ana. É exatamente esse o ponto, Dai. Eu comecei a ver essa informação e a primeira coisa que me passa, obviamente, já vão fazer todo um negócio para entrar naquela narrativa da ditadura da toga, o Xandão corrupto, o impeachment de ministro, esse tipo de coisa. A gente sabe que essa informação ela é perigosa nesse sentido, porque ela pode alimentar esse tipo de discurso. Não quer dizer necessariamente que a gente não possa e não deva também criticar essas inter-relações aí, né? Entre escritórios de cônjuges de ministros do STF e grandes empresas, grandes personagens aí que certamente uma hora ou outra vão se ver com seus processos no STF, né? Quando eu vi a primeira vez essa notícia, a primeira coisa que me passou pela cabeça foi isso, Dai. Bom, se eu fosse um cara que tem um banco né, envolvido numa porção de fraudes, que movimenta aí uma quantia obscena de dinheiro, quem que eu contrataria de advogado? Eu, obviamente, faria exatamente a mesma coisa. Você vai contratar um advogado no lugar mais privilegiado que você puder, né? Eu contrataria o escritório da esposa de um dos grandes ministros do STF, né?
no mínimo, na melhor das hipóteses, porque este é um escritório que deve ser muito bom, tá? Vamos pôr nesse ponto. E se eu tivesse um escritório, se eu fosse esposa de um ministro do STF e tivesse um escritório de advocacia, aí primeiro eu tô tentando olhar bem friamente, tá? E bem inocentemente tudo isso. Eu sei que eu já passei do tempo, mas eu queria desenvolver essa ideia. Se eu tivesse um escritório de advocacia, um escritório de advocacia, esse é o ponto, ele pega qualquer cliente. Não interessa se você está, né, se você acha que ele enfim, que ele é culpado ou não, por princípio, né, você atende o cliente, você está, né, é isso. Agora, o que não... Então, assim, só o fato do escritório ter este cliente, ou o fato do cliente ter este escritório, como a Dai bem pôs muito mais sucintamente, não é ilegal. Não é ilegal. O ponto é, onde é que a coisa fica esquisita? E aí eu adorei o comentário do Maierovitch por isso. Falta aí um compliance, né? E realmente, só o juiz, o ministro, se dá como suspeito não é suficiente. E isso é uma coisa que a gente tem que entender. Neste meio aí, deste nível de dinheiro e este nível de poder, não tem direita e esquerda, não tem ideologia, é todo mundo a mesma coisa, tá? É todo mundo interligado aí nesse negócio. E esse caso do Vorcaro mostra isso também, como o Maierovitch bem pôs, assim, ele se dedicou, aliás, isso aí foi muito bem feito, né? Se dedicou a fazer relações com as pessoas de maior poder possível, como uma forma, obviamente, de se salvaguardar. A questão é se isso funciona ou não, e aí eu não vou entrar aí, porque eu não tenho os advogados que ele tem, né? Eu não vou entrar nessa história. Mas que, aí para ficar no campo mais seguro juridicamente, é urgente que haja algum tipo de regramento ético, né, para essas atuações. Sinceramente, do meu ponto, não sou da área do direito, né, tô falando aqui como uma amadora nisso. Sinceramente, eu acho que cônjuge de ministro não devia nem ter escritório. Aliás, cônjuge de juiz não devia ter escritório. Mas aí vai... Não interessa, tem conflito de interesse. Não devia ter escritório. Não pode atuar. Mas ela é advogada. Não interessa. Teu marido é juiz, é ministro do STF. Ou tu separa, sinceramente, não tem como, sabe, como uma coisa não influenciar a outra, assim, há uma perversão nisso. No mínimo, a pior das consequências é alimentar uma narrativa abilolada. Fica desconfortável e vai gerar esse tipo de narrativa. Isso é na melhor das hipóteses, né? Seja como for, assim, e de novo, isso vai acontecer para qualquer lugar que você olhar aí. Estas relações causam, eu não estou falando desse escritório específico, desse juiz específico, né? Mas este tipo de relação causa um problema ético seríssimo que não está sendo enfrentado. Eu espero que a partir dessa história, talvez alguma coisa possa acontecer. Ou talvez não, porque é um contrato de não sei quantos milhões aí. Chega uma hora que os números já não significam nada pra gente, né? Um contrato dessa quantia de milhões aí, ninguém vai querer abrir mão em nome da ética, né? Não, realmente, vamos fechar aqui o escritório porque não pode, isso aqui não pode. Muito pelo contrário, né? Famílias inteiras têm escritórios, aliás, isso não acontece só no STF não, tá? Nos buracos aí do Brasil isso acontece também. Famílias inteiras de advogados, aí tem um que é juiz, tem um que é desembargador, tem um que é isso, que é... E as coisas todas se interligam, né? Há problemas éticos seríssimos nisso aí. Eu aqui no alto da minha inocência espero que isso seja endereçado algum dia, mas sinceramente vou aguardar sentada. É isso, Dai, ficamos por aqui? Ficamos, Ana. Vamos lá, chat, a gente volta em alguns instantes, lembrando a todos nós que nós não estamos todo mundo, tá? Eu vou me arriscar, todo mundo que está aqui vendo esse vídeo, nós não estamos nessa classe, tá? E a gente precisa ter essa noção, até mesmo para, enfim, repensar aí nossos posicionamentos. Fica aí a dica. Beijos.